Alô, boa tarde. Eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de filosofia para o sexto ano. Na semana passada nós trabalhamos a questão da saúde, né? Como é que a saúde ela é encarada como um bem maior da sociedade, né? Tanto é que desde a filosofia clássica, né, pensadores como Aristóteles já consideram que a saúde é um bem bem maior do que a própria liberdade, do que a própria felicidade, né? A saúde é que promove todas essas questões. Então, e nós vimos na semana passada que a questão de saúde ela está ligada à questão do fator físico e do fator mental. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui hoje, né, uma visão trabalhando em cima da saúde mental. Né? Então, como a saúde mental ela vai interferir, né, no desenvolvimento individual, na questão do equilíbrio, né? Porque a saúde mental é a base da manutenção do corpo e o equilíbrio da saúde. Né? Muito se discute hoje em dia qual é o papel, né? O papel da nossa mente, né? Do nosso intelecto ou do nosso bem-estar mental mesmo, né? Da nossa questão de saber lidar, né? Com essa particularidade da nossa saúde. Então vamos começar, né? Com uma questão básica, né? Nós falamos em saúde mental, então nós começamos essa introdução. Então, a saúde mental é considerada um dos valores mais importantes para o homem, tanto que na filosofia, né, que o filósofo Aristóteles considerava este como bem maior do que a própria felicidade. Então, para o Aristóteles, ser uma pessoa com saúde estava muito além do que a felicidade poderia ser para a pessoa. Bem, então, para se analisar o valor de saúde, é importante se buscar o equilíbrio entre o físico e o mental, sempre focando que o segundo, né, tem grande impacto na qualidade do indivíduo, né, da qualidade de vida. Então, quando você não está bem mentalmente, muitas vezes você acaba, né, gerando desequilíbrio nos outros fatores orgânicos que vai levar ao fator de saúde. Bem, então vamos lá começar a nossa conversa. Então, a definição de saúde mental, então, atualmente, a saúde mental é definida como um conjunto de comportamentos emocionais que se equilibram em prol a um convívio pessoal e social saudável com os demais membros da sociedade. Então, o tal do nosso comportamento emocional. Então, quando nós falamos em comportamento emocional, então como é que nós vamos lidar com o conviver com as pessoas? Nós teremos ações positivas, negativas, nós saberemos, né, nos posicionar, nós vamos saber nos equilibrar, nós vamos saber quando dar nossa opinião ou quando receber uma opinião contrária. E isso, né, faz nós vivermos em sociedade. Então, viver em sociedade é saber lidar com essa parte emocional. Que ele está falando aí sobre a questão mental, é a questão da emoção. Então, como nós vamos lidar com essas emoções? Então, apesar de parecer tanto quanto óbvio, né, o conceito de saúde mental tende a ser muito diversificado em espécie quando se adiciona fatores culturais, sociais para justificar o comportamento do indivíduo. Então, logo, não existe um comportamento homogêneo que possa determinar com precisão o termo. Então, quando nós falamos em cultura, em saúde mental, nós temos que pensar que todo ser humano ele é fruto do meio em que ele vive. Então, a sua cultura, a sua sociedade, a sua família, como é que ele vai lidar com essas situações? Né? Então, os fatores culturais, eles vão interferir no emocional das pessoas. E os sociais também, né? A questão do comportamento individual e o comportamento em sociedade. Né? Então, nós temos que também tratar o emocional humano como se não fosse um processo homogêneo. Quer dizer, nós temos vários tipos de comportamento que vai levar a um agravamento da saúde mental ou simplesmente uma continuidade. Bem, então aqui nós temos essa imagem que eu achei interessante de nós trabalharmos a questão da saúde mental. Então aí mostra, né, no caso, uma mente, né, totalmente conturbada, cheio de elementos diferentes, entrando em conflito. Então, a saúde mental, nós temos que saber como lidar com esses comportamentos. Né? Não apenas pensar que é um problema que não deve ser, de uma certa forma, preocupante. Mas, na verdade, sim. Nós temos que entender que a saúde mental também interfere muito no nosso corpo. Bem, então, o que significa ter saúde mental? Bem, o primeiro é estar bem consigo mesmo e com os outros.
né? Então, você tem que estar bem com as suas emoções, com aquilo que você lida no seu dia a dia. Bem, aceitar as exigências da vida, né? Então, nós sabemos que a vida ela tem cobranças sobre a pessoa e a questão da saúde mental é saber lidar com essas cobranças, né? Cobranças e essas questões que nós temos que dar respostas. Bem, então, ao saber lidar com boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da nossa vida. Então, qual é o maior debate hoje, né? O maior debate hoje é que nós não nos preparamos para termos esse conflito entre boas emoções e emoções desagradáveis. Então, a frustração, quando nós não temos aquilo que nós queremos. Então, nós não sabemos lidar muito bem com isso hoje. A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito imediatista. Então, isso gera alguns conflitos sobre a questão de boas emoções e más emoções. Então, nem sempre é ser derrotado ou não conseguir aquilo que você mais almeja seja algo negativo. Na verdade, é isso que te prepara para novos passos. Então, reconhecer os limites e busca ajuda quando necessário. Então, nós temos que saber, assim, quais são os nossos limites, né? Então, os nossos limites, até onde eu posso ir, né? Lembrando que ninguém é perfeito. Então, buscando esses limites, nós podemos também buscar, né, ajuda quando necessário. Então, quando nós nos sentimos, né, desprotegidos e sem amparo emocional, o importante é sempre buscar alguma ajuda necessária. Bem, então aqui nós temos essa imagem que eu acho que é bem interessante, né, que mostra a questão do equilíbrio, uma balança. Então, como é que o nosso cérebro vai funcionar dentro desse equilíbrio? Então, se nós não cultivarmos aqueles elementos que eu citei no slide passado, nós não vamos conseguir esse tal equilíbrio emocional e mental. E isso é prejudicial às pessoas. Então, vamos lá. Então, pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Eles vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio, sabendo, né, procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com esses conflitos, as perturbações, traumas e transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Então, nós temos que ter um certo cuidado com essa palavra chamada conflito. Bem, então o que é o conflito? É quando duas ideias diferentes elas vão se chocar e elas vão, de uma certa forma, né, o debate, o conflito no debate. Então, nós vamos colocar os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos e nós vamos criar uma terceira ideia. No caso do embate, é quando você vai para o combate. Então, você tenta acabar com o argumento da outra pessoa. Então, a questão da saúde mental é você saber lidar com essas emoções. Saber lidar com a alegria, com o amor, com a satisfação, com a tristeza, com a raiva. E lembrando que nós vivemos uma vida de ciclos. Então, saber lidar com essas situações, nós vamos evitar principalmente um dos maiores males da nossa sociedade atual, que é os traumas, as questões de que as pessoas elas vivem, né, com problemas nessas relações entre esses sentimentos e muitas vezes não consegue, né, distinguir isso. Bem, então, essa imagem mostra, né, essa questão assim, de várias ideias, né, chegando na cabeça da pessoa e essa pessoa tendo que saber lidar com essas ideias, o conflito, a questão das emoções, a questão de coisas que muitas vezes fogem da nossa realidade. Bem, então, críticas à saúde mental. Né? Então, muito se avançou no entendimento dos males causados pelos problemas relacionados à mente humana, assim levando muitos a apoiar e a criticar esta modalidade. Bem, então, como qualquer uma tese, como qualquer um tipo de tratamento, muitas vezes as pessoas elas não têm ainda a maturidade para compreender e saber lidar com essa situação. E a saúde mental é uma delas. Então, tem grupos que apoiam e tem grupos que criticam. Então, as críticas apresentadas em nossa atualidade, em nosso país, está referente à comparação, no mínimo, indevida, né, assim, tratando como dispensáveis os devidos cuidados a esta parte de suma relevância à nossa saúde global. Então, muito se fala hoje, principalmente no nosso país, a crítica, né, sobre se buscar atendimento a essa saúde emocional.
Então, hoje, o nosso país, ele passa por alguns momentos de turbulência, né, nessa questão de lidar com as emoções. Né? Muitas vezes nós temos visões até preconceituosas de quem lida com essas emoções, porque nós vivemos uma sociedade paternalista, né? Então, onde o homem ele não pode, né, ser frágil emocionalmente, e isso vai colocar muitos traumas nos ombros das nossas crianças, principalmente dos meninos. Bem, então os ataques a essa modalidade de cuidado com o cidadão, o Estado acaba tornando cúmplice do efeito nefasto na sociedade. Então, quando o Estado ele abandona essa modalidade de saúde, muitas vezes ele se torna cúmplice. Então, ele está ajudando a esse tipo de comportamento, ele se perpetuar no nosso país. Então, isso quer dizer, não discutindo, não falando, não abordando esse tema, nós vamos deixar de lado, né, esse problema. E isso vai fazer com que o nosso Estado, de uma forma geral, o nosso governo como sociedade, quando nós não cuidamos da saúde das pessoas de uma forma global, esses problemas tendem a avançar. Bem, então, nesse sentido aqui, então nós temos algumas críticas, né, que a gente sempre faz, né, principalmente que nós devemos entender. Então, uma pessoa que ela está bem, ele está bem com suas próprias emoções, ele pode viver em paz e, quanto isso, também colaborar com pessoas que também não estão nessa mesma situação. E o primeiro passo de saber sobre a questão de saúde mental é aceitar que isso é um problema, né? Muitas vezes nós fingimos, né, que está tudo bem, mas na verdade não está. Bem, então, para a gente concluir. Então, a saúde mental é um fator determinante para a consolidação e o aperfeiçoamento da forma global de saúde, não abrindo mão de incorporar o físico e o psíquico, assim elevando a sua qualidade de vida. Então, o equilíbrio, né? Então, quando nós temos esses dois parâmetros da nossa saúde bem elaborado, nós estamos em um momento satisfatório. Bem, então, mesmo com todos os efeitos benéficos, né, a sociedade, muitos críticos minimizam esse trabalho. Para isso, usa o discurso né, infundados de comparação entre as antigas gerações e as atuais, fato que não se edifica. Então, como nós falamos em comparação com as antigas gerações, então as gerações passadas, muitas vezes, elas se consideram, né, como se fossem infalíveis, ou gerações que não tiveram esse tipo de problema, que não tiveram problema de saúde emocional ou mental. Então, qual é o maior problema? Quando nós encaramos o problema do nosso semelhante e querendo minimizar esse problema, querendo criar uma visão onde nós minimizamos esse problema, nós podemos ainda complicar ainda mais. Então, não podemos compactuar com os ataques daqueles que não acreditam, né, no potencial do tratamento, né, voltado à saúde mental, mas elevar os investimentos em estudos sérios para que possamos colher os frutos de uma nova sociedade cada vez melhor. Então, quando nós falamos em compactuar, então, quando nós encaramos essa questão, né, da saúde mental, então nós devemos trabalhá-la com seriedade e não simplesmente compactuar com uma visão pejorativa, uma visão preconceituosa de um elemento tão essencial para a saúde, né, e o comportamento geral das pessoas. Bem, então, aqui nós temos, né, uma outra imagem, né, que é o acolher, né, o acolher dos dois modelos que nós devemos trabalhar. Bem, então, nesse sentido, então, agradeço a todos, espero que tenha sido bem claro sobre as questões da saúde mental, espero que todos tenham, né, aproveitado, agradeço a todos e até a próxima, e lembrando, responda os questionários, aparecendo dúvida, me procure no WhatsApp, e nós vamos conseguir, né, solucionar as nossas questões, né, dentro dessa matéria. Bem, então, até a próxima e até mais. Obrigado.